Aqui, dons espirituais para a igreja. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O doador, este versículo alista os dons de ministérios, líderes espirituais dotados de dons que Cristo deu à igreja. Paulo declara que ele deu esses dons para preparar o povo de Deus ao trabalho cristão. 4:12. E para crescimento e desenvolvimento espirituais do corpo de Cristo, segundo o plano de Deus. 4:13-16, estudos espirituais para o crente. Apóstolo, título apóstolo, significa a certos líderes, aplica a certos líderes cristãos. No Novo Testamento, o verbo apostolado significa enviar alguém em missão especial como mensageiro e representante pessoal de quem o envia. O título é usado para Cristo, Hebreus 3:1. Os 12 discípulos escolhidos por Jesus, Mateus 10:20, o apóstolo Paulo, Romanos 1:1, 2 Coríntios 1:1, Gálatas 1:1 e outros, Atos 14:4-14, Romanos 16:7, Gálatas 1:19, 2:8-9, 1 Tessalonicenses 2:6-7. O termo apóstolo era usado no Novo Testamento em sentido geral para um representante designado por uma igreja, como, por exemplo, os primeiros missionários cristãos. Logo, no Novo Testamento, o termo se refere a um mensageiro nomeado e enviado como missionário ou para alguma outra responsabilidade especial. Ver Atos 14:4-14, Romanos 16:7, 2 Coríntios 8:23, Filipenses 2:25, eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, ungidos com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o Evangelho com milagres. Cuidavam do estabelecimento de igrejas segundo a verdade e a pureza apostólica. Eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e da programação do Evangelho. Atos 11:21-26, 15:30, 14:19-22, 15:25-26. Eram homens de fé, de oração, cheios do Espírito. Ver Atos 11:23-25, 13:2-5, 46:52, 14:1-7-21-23. 2. Os apóstolos, no sentido geral, continuam sendo essenciais para o propósito de Deus na igreja. Se as igrejas cessarem de enviar pessoas assim cheias do Espírito Santo à proclamação
do Evangelho em todo o mundo ficará estagnada. Por outro lado, enquanto a Igreja produzir e enviar tais pessoas, cumprirá a tarefa missionária e permanecerá fiel à grande comissão do Senhor. Mateus 18, 20. O termo apóstolo também é usado no Novo Testamento em sentido especial, em referências àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição e que foram pessoalmente comissionados por ele a pregar o Evangelho e estabelecer a Igreja. Os 12 discípulos e Paulo tinham autoridade ímpar na Igreja, no tocante à revelação divina e à mensagem original do Evangelho, como ninguém mais até hoje. Ver 2:20. O ministério de apóstolo, nesse sentido restrito, exclusivo, é dele, não há repetição. Os apóstolos originais do Novo Testamento não têm sucessores. Ver 1 Coríntios 15:8. Os profetas eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais eram a vida espiritual e a pureza da Igreja. Sob o novo concerto foram levados pelo Espírito Santo e revestidos pelo seu poder para trazerem uma mensagem da parte de Deus ao seu povo. Atos 2:17, 4:8, 21, 4. Primeiro, o ministério profético do Antigo Testamento ajuda-nos a compreender o do Novo Testamento. A missão principal dos profetas do Antigo Testamento era transmitir a mensagem divina através do Espírito para encorajar o povo de Deus a permanecer fiel conforme os preceitos da antiga aliança. Às vezes eles também prediziam o futuro conforme o Espírito lhes revelava. Viu o estudo do profeta do Antigo Testamento. Cristo e os apóstolos são um exemplo de ideal do Antigo Testamento. Atos 3, 22, 23, 13, 1, 2. A função do profeta na igreja incluía o seguinte: proclamava e interpretava, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus por chamada divina. Sua mensagem visava exortar, animar, consolar, edificar. Atos 2, 14, 36, 3, 12, 26, 1 Coríntios 12, 10, 14, 3. Devia exercer o dom de profecia, ver o estudo, dons espirituais para os crentes. E dever do profeta era, às vezes ele era vidente. 1 Coríntios 29, 1 Crônicas 29, 29, predizendo o futuro. Atos 11, 28, 21, 10, 11, era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento,
desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas 1, 14, 17. Por causa da sua mensagem de justiça, o profeta pode esperar ser rejeitado por muitos nas igrejas em tempos de mortidão e apostasia. Terceiro, o caráter, a solitude espiritual, o desejo e a capacidade do profeta inclui o zelo pela pureza da igreja, João 17, 15 e 17. 1 Coríntios 6, 9 e 11. Gálatas 5, 22 e 25. B. Profunda sensibilidade diante do mal e a capacidade de identificar e destacar a iniquidade, Romanos 12, 9, Hebreus 1, 9. Profunda comunhão do perigo dos falsos ensinos, Mateus 7, 15, 24, 11, 24, Gálatas 1, 9, 2 Coríntios 1, 12, 15. D. Dependência contínua da palavra de Deus para validar sua mensagem, Lucas 4, 17 e 19, identificação com os sentimentos de Deus. Mateus 21, 11, 13, 23, 27, Lucas 13, 34, João 2, 14, 17, Atos 20, 27, 31. A mensagem do profeta atual não deve ser considerada infalível. Ela está sujeita ao julgamento da igreja, de outros profetas e da palavra de Deus. A congregação tem o dever de definir e julgar o conteúdo da mensagem profética, se ela é de Deus. 1 Coríntios 14, 29, 31, 1 João 4, 1. Os profetas continuam sendo imprescindíveis ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeitar os profetas de Deus caminhará para a decadência, desviando-se para o mundanismo, o liberalismo, quando aos ensinos da Bíblia. 1 Coríntios 14, 3, Mateus 23, 31, 38, Lucas 11, 49, Atos 7, 51, 52. E a voz do Espírito. Se ao profeta não for permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência, denunciando o pecado e a injustiça, João 16, 8, 11, então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito. A política eclesiástica e a direção humana tomarão o lugar do Espírito. Segundo Timóteo 3, 1, 9, 4, 3, 5. Segundo Pedro 2, 1, 3, 12, 22. Por outro lado, a igreja com os seus dirigentes tendo abandonado a presença
a mensagem dos profetas de Deus será impulsionada e a renovação espiritual, o pecado será abandonado, a presença e a santidade do Espírito serão evidentes entre os fiéis. 1 Coríntios 14, 3, 1, Tessalonicenses 5, 19, 21, Apocalipse 3, 20 e 22. Evangelista. No Novo Testamento, evangelistas eram homens de Deus capacitados e comissionados por Deus para anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade. A proclamação do Evangelho reúne em si a oferta e o poder da salvação. Romanos 1,16. Felipe, o evangelista, Atos 21:8, claramente retrata da obra deste ministério segundo o padrão do Novo Testamento. Felipe pregou o Evangelho de Cristo, Atos 8, 4, 5, 35. Muitos foram salvos e batizados em água, Atos 8, 16, 12. Sinais, milagres, curas e libertação de espíritos malignos acompanhavam suas pregações, Atos 8, 6, 7, 13. Os novos convertidos recebiam a plenitude do Espírito Santo, Atos 8, 14, 17. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus, tornar-se-á uma igreja estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária. A igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista e tem o amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. Atos 2, 14, 41. Pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Também são chamados presbíteros, Atos 20, 17, Tito 1, 5, e bispos ou superiores, 1 Timóteo 3, 1, Tito 1, 7. A tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, restaurar, refutar a heresia, Tito 1, 19, 1, 9, 11, ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local, 1 Tessalonicenses 5, 12, 1 Timóteo 1, 3, 1, 5, ser um exemplo de pureza e da sã doutrina, Tito 2, 7, 8, e esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Hebreus 12, 15, 13, 17, 1 Pedro 5, 2. Sua tarefa é assim descrita em Atos 20, 28, 31. Salvaguardar a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra as falsas doutrinas e os falsos mestres.
que surgem dentro da igreja, vê o estudo, os pastores e seus deveres. Pastores são ministros que cuidam do rebanho, tendo como modelo Jesus, o bom pastor. (10, 11, 16), 1 Pedro 2, 25, 5, 22, 4. Segundo o Novo Testamento, uma igreja local era dirigida por um grupo de pastores. Atos 20, 28, Filipos 1, 1. Os pastores eram escolhidos não por política, mas segundo a sabedoria do Espírito concedida à igreja. Enquanto eram examinadas as qualificações espirituais do candidato, viu o estudo, qualificações morais do pastor. O pastor é essencial ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que deixar de solucionar pastores piedosos e fiéis não será pastoreada segundo a mente do Espírito. Ver 1 Timóteo 3:1, 7. Será uma igreja vulnerável às forças destrutivas de Satanás e do mundo. Ver Atos 20, 28, 31. Haverá distorção da palavra de Deus e os padrões do Evangelho serão abandonados, segundo Timóteo 1, 3, 14. Membros da igreja e seus familiares não serão doutrinados conforme o propósito de Deus. 1 Timóteo 4, 6, 14, 16, 6, 20, 21, muitos se desviarão da verdade e se voltarão às fábulas. 2 Timóteo 4, 4. Se por outro lado os pastores forem piedosos, os crentes serão nutridos com as palavras de fé e da sã doutrina e também disciplinados segundo o propósito da piedade. 1 Timóteo 4, 6, 7. Doutores ou mestres. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom essencial para estabelecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. 4:12. A missão dos mestres bíblicos é defender e perseverar mediante a ajuda do Espírito Santo. O Evangelho que lhes foi confiado, 2 Timóteo 1, 11 e 14, tem o dever de fielmente conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo e dos apóstolos, e nisso perseverar. O propósito principal do ensino bíblico é perseverar a verdade e produzir santidade, levando o corpo de Cristo a um compromisso inarredável com um modo piedoso de vida, segundo a palavra de Deus. As Escrituras declaram em 1 Timóteo 1,5 que o alvo da instrução cristã, literalmente, mandamento, é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. A evidência da aprendizagem cristã não é simplesmente aquilo que a pessoa sabe, mas como ela vive.
a manifestação na sua vida do amor, da pureza, da fé e da piedade sincera. Os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres e teólogos consagrados e fiéis à revelação bíblica não se preocupará pela autenticidade e qualidade da mensagem bíblica, nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. A igreja onde mestres e teólogos estão calados não terá firmeza na verdade. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias sem objeção e nela as práticas religiosas e ideais humanos serão de fato o guia no que tange a doutrina, padrões e práticas desta igreja, quando deveria ser a verdade bíblica. Por outro lado, a igreja que acata os mestres teólogos, piedosos e aprovados terá seus ensinos, trabalhos e práticas regidos pelos princípios originais e fundamentais do Evangelho. Princípios de práticas falsos serão desmascarados e a pureza da mensagem original de Cristo será conhecida e seus membros. A inspiração da palavra de Deus deve ser o teste de todo ensino ideal para a prática da igreja. Assim sendo, a igreja verá que a palavra de Deus é suprema autoridade e por isso está acima das igrejas e instituições. Aleluia.